físico das pessoas. Sim. Transes, você vê xamãs, né? Ou em candomblé, ou espíritos, encosto, demônios. Na igreja também. Na igreja, o Espírito Santo, quando desce e se apodera da pessoa, está se apoderando do corpo da pessoa, está possuindo a pessoa. É a mesma coisa. Então, só para entender, existe um mundo físico, que é o nosso, carne, matéria. Sim, o que vemos. E existe um mundo espiritual. Sim. Esse mundo espiritual, ele coexiste com o mundo físico, certo? Sim. Quais são as regras que separam um mundo do outro e por que às vezes algumas coisas do mundo espiritual vazam ou atravessam para esse lado? Isso é permitido, não é? Como que a gente faz essa transição? Queria entender melhor a tua visão sobre isso. Olha, eu não sei dizer para você se existe uma regra. Tá. Eu sei dizer para você que existe os dois mundos, né? E que eu também, segundo a minha experiência também, eu já tive. E que às vezes nós temos experiências que são inexplicáveis. Sonhos, exatamente. Vozes, às vezes. Então, acho que regra, assim, não existe muito, não. Coisas que acontecem e são coisas que a gente não está esperando, não está prevendo. E coisas que a gente não sabe lidar, não é? E que a gente vai aprendendo conforme vai acontecendo com a gente. Existe o lado espiritual e existe o lado físico. Esse lado físico, você pode estudar ele e ele vai ter um fim. O lado espiritual, não. Quanto mais você estuda, mais você acha que precisa estudar. E como a gente identificar esses desdobramentos do mundo espiritual para o mundo físico? Porque tem muita gente que acha que a doença é física e às vezes ela é espiritual, né? Sim. Bom, isso acontece muito. Pessoas que me procuram, né? Eu tô doente, eu tô doente e... É assim, geralmente a pessoa vai... no mundo físico, ela vai até o fim. Então, ela vai no médico, você está doente. Primeira coisa, você vai no médico. Então, o que é o normal? O médico vai te pedir um exame. Se ele não encontrar, ele vai te pedir outro exame. Até que ele vai dizer, olha, vou te dar um diagnóstico. Você tem isso aqui. Então, a partir do momento que ele encontra o diagnóstico, ele te dá um remédio. Exato. Ele dá um remédio. Tratamento. Faz o tratamento. Então, tem gente que vai, procura, às vezes... A pessoa não tem nada, ela tem o sintoma, o médico diz, mas não dá nada seus exames. Mas a pessoa tem o sintoma. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece do médico achar, dar o remédio, mas o remédio não faz efeito para a pessoa, né? Então, quando a pessoa esgota o caminho do físico, né? É aí que ela começa a pensar, então deve ser espiritual. Né? Deve ser espiritual. E, por exemplo, quando uma pessoa me procura e ela não sabe se é espiritual ou não, eu sempre recomendo. Você tem que esgotar primeiro esse caminho físico. Então você vai no médico, vê o que o médico fala. Mas se o médico não achar, vai em outro. Senão tudo vira demônio, senão tudo vira demônio. Exatamente. Nem tudo é o demônio. E nem tudo é espiritual. Né? Então, às vezes, ela foi no médico e o médico não era especialista. Então ela precisa de ir em outro lugar, né? Agora, quando a pessoa vai... Tem pessoas que chegam lá cheio de exame. Mas eu já fui, padre, eu já bati, né? Eu já fui ali, já fui aqui, um monte de médico. Então, pode ser que seja um problema espiritual. E aí a gente vai tratar, né? Vamos tratar também. Espiritualmente tem tratamento. Há tratamento. E o que você já viu de manifestações? Porque... Primeira coisa, você acha que é demônio ou é espírito? Qual é a terminologia que você usa para essas possessões, quando a pessoa... Tá. A gente pode dizer que são demônios, né? Esses espíritos são demônios. São anjos caídos? Anjos caídos, como você quiser classificar. Mas são espíritos maus, espíritos negativos, espíritos que são regidos por um demônio, Lúcifer, né? Que eles também têm hierarquia dele. Mas tem gente que acha que às vezes é um espírito de alguém que morreu. Essa é a minha dúvida. Olha, há mais de 20 anos que eu faço exorcismos, eu nunca me deparei com alguém que estava possuído por um espírito mau, que fazia mal à pessoa, que era alguém que, eu sou o vô dela, eu nunca me deparei com isso. Me deparei assim, sonho com meu pai, sonho com meu vô, né? Vi passar na minha frente. Isso pessoas relatam. Mas
incorporados com o espírito. Não, só vi com espíritos demônios, né? São demônios, espíritos das trevas, espíritos maus, né? Que vivem na Terra procurando pessoas para prejudicar, né? Muitas das vezes aleatoriamente, muitas das vezes porque alguém fez alguma oferenda, um sacrifício. Mas qual é a função desses demônios? Eles se alimentam disso? Eles trabalham para um mal maior? Por que eles... A função principal deles é tirar sempre a pessoa, tirar a pessoa do caminho correto quando ela está, tirar a pessoa do caminho quando ela está indo para um caminho bom. A função é sempre te desviar de um caminho bom. Mas por quê? É por causa da queda lá do começo, daquela queda de luz em 1/3 do céu? Ele quer ganhar pessoas para ele. É isso, ele quer a alma